Em 2021 eu fui para Angola para poder trabalhar nas eleições. E eu tinha que ficar lá 3 meses para poder, até o final, tinha um prêmio que a empresa ia pagar por esse período. E também tinha as possibilidades, depois desse período, de contratação, né? E pensei, 3 meses na Angola, né? O salário era bom, o prêmio também era bom. E eu pensei, ainda tem a chance de continuar na empresa depois disso. Então pensei assim, vai ser tranquilo, né? Conversei com meu marido e assim eu fui. Mas chegando lá, foi difícil. Não foi nada fácil. Quando você chega em Luanda, a cidade é muito bonita. Prédios muito bonitos, muito luxuosos. Pessoas que ostentam diariamente lá na chamada Ilha de Luanda, onde tem os bares, os cafés. É tudo muito bonito, muito chique, muito caro. E só que aquela realidade escondia outra realidade por trás daqueles prédios, né? Ali atrás de Luanda, o cenário é bem diferente. Uma pobreza extrema mesmo. Casas de lata, sabe? E coisas que eu não estava acostumado a ver nem no Brasil, nunca cheguei a ver igual. Eu via lá criança comendo comida do lixo, procurando comida no lixo. As pessoas lá têm o hábito muito de pedir, né? Então você vai na porta do supermercado e tem lá várias pessoas à porta te pedindo dinheiro. E essa foi uma coisa assim, que me incomodou bastante. Nas 2 primeiras semanas eu chegava em casa depois do trabalho e eu chorava. Sou muito emotivo. Então eu chorava todo dia. As 2 primeiras semanas foram muito difíceis para mim. De conviver com toda aquela pobreza, de lidar com aquele ambiente que eu estava convivendo todos os dias. E ainda tinha um problema que era agravante, né? Que era a minha liderança no trabalho. Tinha um líder lá muito mal. E mal que eu digo de maldade mesmo, sabe? Uma pessoa que fazia com gosto por tratar mal as pessoas que estavam ao redor dele. E não era a- aquele tipo de grosseria que a gente está acostumado a ver no Brasil, até mesmo aqui em Portugal, não. Era mesmo estupidez e xingar e gritar com as pessoas no dia a dia. Era uma coisa assim, desagradável, sabe? Além de tudo, fumava em sala. E isso me incomodava bastante. Então, o primeiro mês de trabalho, que eu pensei que ia ser tranquilo, eu já estava desesperado para voltar para Portugal. Não aguentava, estava num nível de estresse gigantesco, sabe? A minha vontade foi assim, de desistir, mas tinha que pôr na balança. Primeiro, que eu tenho um orgulho muito grande. Assim, eu não gosto de ser visto desistindo. Então, eu pensei assim, eu não vou desistir. Primeiro, porque o salário é bom, tinha um prêmio muito bom para ganhar no final e ainda tinha a possibilidade de continuar na empresa. Então, eu falei, eu não vou desistir. Então, por mais que foi muito difícil, eu não quis desistir, não quis abrir mão de tudo aquilo. Mas foi um período assim extremamente cansativo, muito difícil mesmo. Trabalhava todos os dias até 11 horas da noite em pleno domingo. Então, às vezes domingo eu recebia chamada das outras províncias, dos outros técnicos, dos outros supervisores nas províncias me fazendo questões e eu tinha que atender todas aquelas pessoas, porque afinal de contas eu estava ali para aquilo. Então, basicamente, não folgava. Trabalhava todos os dias, mesmo sábado, se não ia para o escritório, mas trabalhava de casa, sábado e domingo. E nisso, toda essa canseira que me deu, todo esse estresse que me deu, eu me apoiei na pior coisa possível, que foi na bebida. Então, e bebida em Angola, para quem conhece, sabe que é barato, relativamente barato. Isso me surpreendeu bastante. Então, bebia diariamente. Chegava em casa, tomava cerveja, fazia um gin, comia comida rápida, que eu fazia, eu pelo menos cozinhava, mas comia muita besteira, sabe? Junto com a bebida, eu consumia muita besteira.
Então, ganhei peso, fiquei inchado, porque comi bem, bebi muito nesse período de 3 meses, porque era a minha melhor companhia. Então, voltei. Quando foi o final desse período todo, quando eu estava chegando no último mês, que já era o mês para voltar, contava as horas, faz contagem regressiva dos dias para poder chegar em Portugal, sabe? De tão estressado que eu estava, de tão cansativo que aquilo foi. E, e voltei para Portugal, né, com uma sensação assim de, nossa, consegui, cumpri esse período que eu tinha me proposto a fazer, venci isso, por pior que tenha sido, por mais cansativo que tenha sido aquilo, consegui vencer, né? Então cheguei aqui em Portugal depois de 3 meses, muito gordo, inchado, né? Não era como eu esperava passar o meu casamento, porque, enfim, eu estava treinando, né? Então tinha engordado bastante. Tem algumas fotos que eu vejo depois dessa época, eu vejo o quão gordo eu tava, assim, né? Inchado mesmo. Mas consegui, venci, porque tinha aquele objetivo. Eu não podia desistir, eu não podia me dar o luxo de desistir. Eu não podia me dar o luxo de falar, não, não quero, não vou continuar, me dá minha passagem que eu vou voltar para Portugal. E, e não, eu não podia. Era um valor muito bom por mês. Não só o que se ganhava lá em Luanda para me manter lá, eu não, e tanto o valor que eu ganhava aqui em Portugal, que ficava guardado aqui. Eu não mexia no dinheiro. Eu só mexia no dinheiro que eu ganhava lá e ainda sobrava. Então, era algo que eu não vivi, não tinha vivido antes, né? E apesar de todo o cansaço que tinha, lá no condomínio onde eu vivia em Luanda, eu tinha empregada que lavava roupa, passava, entregava a casa limpa todos os dias. É, e só eu cozinhava, a comida era sempre por nossa parte. Mas tinha empregada, tinha o carro da empresa que eu podia utilizar à vontade, ganhava ainda subsídios lá para poder me manter por lá sem precisar tocar no salário que caía aqui em Portugal. Então, para mim, assim, foi um salto financeiro muito grande. Foi um dinheiro que veio e que mudou bastante a minha realidade, né? E depois a seguir disso teve o prêmio que também foi muito bom e logo em seguida eu fui chamado e estou na empresa que já contei essa história aqui no vídeo anterior e que é a empresa que eu estou até hoje. Então valeu a pena passar por esse sufoco, valeu a pena não me abater e não me deixar levar por aquele período horrível, que foi horrível. Mas eu acho que tem coisas que acontecem com a gente que, por crescimento pessoal, às vezes a gente precisa passar, né? Ah, o meu orgulho me ajudou a vencer aquilo, porque eu sou orgulhoso e eu não queria, como eu disse, eu não gosto de ser visto desistindo. Então, eu não ia desistir de ir para lá, de chegar aquilo até o final, sabe? Não ia desistir. E que bom que eu não desisti. Nossa, a imagem agora deve estar horrível, gente. E eu não quero fazer corte no vídeo, então com licença. Ó, melhorou. Então, felizmente eu consegui passar por aquilo, né? Venci aquele período que foi muito mal. E vim para Portugal e já me restabeleci. Cheguei aqui, comprei o meu primeiro carro aqui em Portugal, que foi um Fiesta. Eu precisei comprar esse carro porque estava próximo do meu casamento, tinha muita coisa para fazer no casamento, tinha família para receber aqui. E eu falei assim, eu vou comprar um carro. Pensei até em alugar no início, sabe? Mas você, não vou comprar porque o custo com o aluguel também vai ser muito grande, então já compro alguma coisa que fica para mim. E esse carro durou bastante tempo na minha mão. E quase não utilizei, mas durou bastante tempo. Vendi ele ainda por mais do que eu tinha comprado, porque eu tinha feito aí alguns investimentos nele e foi muito bom. E o que aconteceu depois foi o meu casamento, que aí já é assunto para o próximo vídeo que eu vou contar para vocês. E espero vocês lá. Tchau.